Mas falando dessa parceria, por exemplo, Essa Williams, boa, né? essa é boa, tá gostosinha. Os dois estão de boas. Todas são boas ou não? Até porque talvez antes de começar o campeonato seja melhor. Normalmente Porque é melhor. depois que começa, dá uma estranhada. Por exemplo, tem piloto que tá 2 anos aí juntinho e a coisa começou a azedar. Mas faz azedar um tempo, inclusive. No primeiro ano era tudo amor, né, Kalinka? Esses dois são aí os dois que estão em todos os meios de comunicação da Fórmula 1, Pérez e Verstappen. Kalinquinha, a gente tá aqui. O Verstappen, para não poder falar que ele nunca fez nada para o Sérgio Pérez, o que ele fez? No Q3 desse grande prêmio de Abu Dhabi, Verstappen deu um vácuo para o Pérez ali, e a gente consegue ver nessa foto por quê? Olha o tempo de volta do Verstappen, 1 minuto e 24. O do Pérez, 1:19, a volta não tinha sido concluída ainda. Então a gente vê que o Pérez estava ali a mais ou menos 4 segundos do Verstappen. Então a 4 segundos do carro à sua frente, você consegue ganhar um pouquinho de vácuo e ganhar um pouquinho de tempo, que era o objetivo da Red Bull na classificação, e deu certo. Tanto que na classificação o resultado foi: primeira fila Verstappen e Pérez, segunda fila Leclerc e Carlos Sainz. Mas, Kalinquinha, esse foi um momento e assim, um presentinho bem pequenininho assim que o Verstappen deu pro Pérez. Não durou muito tempo, mas assim, não vai poder também reclamar, dizer que nunca deu nada. Nunca deu nada, deu um não vácuo. É assim, deu um vácuo. Deu um vácuo. Já na corrida, a gente vê aqui a imagem da largada na primeira curva, né? Aí, Kalinquinha, já foi o primeiro sinal que o Verstappen não estava muito afim de ajudar mais do que ele fez. Pérez largou, inclusive, melhor do que o Verstappen. O Verstappen estava ali com o Pérez, com o carro praticamente inteiro do lado dele. O que ele fez? Seguiu a vida, não deixou o Pérez passar. E nesse momento, ali o Leclerc, que largou bem também, não estava tão próximo dos dois primeiros. Então, eu achei, baseado no que aconteceu no Q3... baseado no discurso... Ia rolar uma parceria? Ia rolar uma parcerada, né? Tá. Vai deixar o Pérez passar. Você acreditou mesmo? Eles me enganaram. Entendi. Enganaram, acho que todo mundo também. E só que nesse momento o Verstappen pegou e falou assim, não, deixa pra outra hora. Fez a curva 1 na frente e dali, Kalinka, ele seguiu viagem e o Pérez, o mais próximo que ele chegou do Verstappen foi nessa foto aí. Perguntinha. Senhora. Red Bull já estava com o Mundial de Construtores embaixo do braço. O Max Verstappen já era bicampeão mundial há muito tempo. O vice, além de ser bom pra pessoa, não serve mais pra nada. É isso? Kalinka, você tá num campeonato, você quer terminar na melhor posição possível para os seus dois piloto, pilotos. Claro. E para os seus dois pilotos. Então, assim... Mas não rende uma coisa a mais, tipo, o vice também é isso, não rende. Não, talvez o piloto, por exemplo, é comum em algumas equipes, quanto melhor colocado você está no campeonato, você tem ali uma premiação para o piloto. E também uma coisa que a Red Bull, quando você tem uma equipe como a Red Bull e um campeonato desse ano, o que acontece com o Hamilton, o que acontece com equipes ou com pilotos de muito sucesso? Começam a inventar e procurar recordes que eles não tiveram ainda. Então, no caso da Red Bull, um recorde que a Red Bull não tem é ter primeiro e segundo no campeonato de pilotos. Isso nunca aconteceu na história da Red Bull. Mesmo na época de ouro, que tinha lá Vettel e Mark Webber, que o Vettel foi lá e ganhou 4 campeonatos seguidos. Então era também um dos objetivos da Red Bull e também era um objetivo do Pérez, ser vice-campeão mundial, principalmente quando você chega empatado ali na última corrida. E ali, como a gente falou agora há pouco, o Verstappen já nesse momento já mostrou sinais que não estava tão afim, não é de ajudar, ele não queria ajudar e também, Kalinka, não queria nem se meter nessa disputa pelo vice-campeonato. Aliás, ele vai para bem longe, na verdade, do Pérez, né? Na verdade, ele não fica nem perto. Nem perto. Ele assim, eu vou tomar uma distância, porque aí eu também não me meto nessa confusão aí de trás da gente. Aí de trás. Esse povo fica brigando aí atrás. É verdade. E essa treta não começou hoje. Não, começou de longa data. Talvez dia 22 de maio. Você tá boa de data, hein? Eu tô aqui, ó. Olha o que com a você memória em dia. Kalinquinha, o que essa imagem 22 de maio de 2022? Barcelona. Kalinka, a gente tá falando agora, falando sério, né? Toda essa confusão. Tô falando sério desde o início. Inclusive, eu sou campeã. Todo esse mal-estar dentro da equipe Red Bull começou justamente, Kalinka, em Barcelona. O que aconteceu em Barcelona, para quem não lembra? Verstappen estava ali na terceira colocação nesse momento da prova, foi logo no início da prova, na volta 9 de 66, ele acabou cometendo um erro, que é raro para o Verstappen cometer erro. Ele foi na caixa de brita, a gente vê a imagem, tanto a imagem aérea como da câmera on-board, e quando ele foi para a brita, ele foi lá para trás e chegou e caiu para trás do Pérez. Mais para frente um pouquinho da corrida, o que aconteceu?
Na volta mais ou menos... Tá com a volta aí? Tô com a volta aqui. Ah, você tá aí. Na volta 47 de 66, o Verstappen estava ali a 2,9 segundos do Pérez. O Pérez, então, liderando a corrida. E aí tem aquela mensagenzinha do lado esquerdo ali, o rádio do Sérgio Pérez. E esse rádio ficou até famoso, até porque aquele comediante, ele fez aquele vídeo muito engraçado. Esse mas comediante que imita todos os pilotos. Conor Moore, excelente. Perfeitamente. Excelente. E esse rádio, o que a equipe Red Bull disse? Pérez, o Verstappen está mais rápido que você, deixa ele passar. Ah, posso fazer um adendo? Pode. Essa corrida é aquela corrida que o Verstappen teve um probleminha no DRS. Olha, você tá boa de Lembra? memória, hein? Lembro. Que não DRS conseguia, não abria, depois fechava. E Essa mesma corrida. o engenheiro mandou ele passar por cima da zebra Com para a ver vibração. se dava um... Exatamente, né? essa corrida aí. Perfeito. Boa, estudei. Isso aí mesmo. E a Red Bull falou assim pro Pérez, olha, o Verstappen tá numa estratégia diferente, porque o Verstappen tinha feito uma parada a mais, porque teve que parar ali por causa que foi pra brita e tal. E nesse momento ele estava ali um pouco menos de 3 segundos do Pérez, e a resposta do Pérez foi a seguinte, olha, eu não acho justo, mas ok. Mas ficou claro que o Pérez fez isso muito contra a vontade. E aqui no lado direito a gente vê o momento que não dá para ver direito, mas o Verstappen ultrapassando o Pérez 2 voltas depois daquela mensagem de rádio, na volta 49. E dali, mais uma vez, ele seguiu viagem e terminou a corrida, Kalinquinha, a 13 segundos à frente do Sérgio Pérez. E por que isso é relevante? Ou seja, foi uma super ajuda no pé. Não, assim, o Pérez... Essa corrida, Kalinka, assim, a gente fala algumas coisas e parece muitas vezes que a gente quer desmerecer o Pérez, não é isso. É que quando um piloto passa o outro na volta 50 e 16 voltas depois ele está 13 segundos na frente, é que esse piloto, no caso Verstappen, ele iria ultrapassar o Pérez de qualquer maneira. Exato. E se fosse o contrário, se o Pérez estivesse tão mais rápido que o Verstappen, a mesma coisa. Só que o Pérez, nesse momento, ele se sentiu muito injustiçado, além de tudo, por quê? Se ele termina em primeiro nessa corrida e o Verstappen em segundo, nesse momento eles estariam a 1 ponto de diferença, o Verstappen em relação ao Pérez. Só que isso aí foi uma etapa antes de quando, Kalinka Schutel? Essa etapa de Barcelona. Deixa eu te contar que no dia 29 de maio, uma semanita depois... Não tava nessa, mas eu também não gosto muito dessa não, viu? Não, também não. É Essa aquela polêmica. Se for pra alguma, não vai ser nessa. Aquele trenzinho. Teve o GP de Mônaco. O GP... E aí a polêmica de Aí, Mônaco. exatamente. Aí veio toda a polêmica de Mônaco. Falando rapidinho, o Sérgio Pérez no Q3 foi lá, deu uma pancada. Tudo indica que foi uma pancada proposital. Todos os dados e tudo indica. Inclusive, nós temos um corte no nosso canal falando sobre isso. O Max Wilson esmiuçou tudo que já aconteceu na história da Fórmula 1, inclusive, não só do Pérez, mostrando com dados e análises sobre essa batida do Pérez. E além desses dados e análises, né, Kalinka, estão falando que o próprio Pérez admitiu para a equipe Red Bull, Dr. Marco, Christian Horner, na ocasião, falaram que ele admitiu. E isso que aconteceu, Kalinka, essa questão de Mônaco, até está me chamando um pouco a atenção, porque a FIA ainda não fez nada em relação a isso. E nem quer fazer, né? O que ela disse que quer fazer é o seguinte, se alguém reclamar, a gente vai investigar. E o que eu tô achando, Kalinka, é que ninguém vai reclamar. Porque uma coisa que ninguém quer na Fórmula 1 é polêmica negativa, são coisas que não são positivas para a categoria, principalmente agora que a Ferrari terminou na frente da Red Bull. Então, se fosse o contrário, talvez a Ferrari falasse assim, não, veja bem, e Mônaco? Se o Pérez tivesse, superado o Leclerc na corrida. Mas realmente, ali, para mim, foi o que todo gerou a confusão, que a gota d'água acabou sendo Interlagos. E, Kalinka, o que aconteceu em Interlagos, para quem não lembra, né, foi quando a equipe Red Bull pediu para o Verstappen, que estava na 6ª colocação, inverter com o Sérgio Pérez, e aí que veio tudo à tona. O Verstappen falou assim, olha, desde o último quando? Verão europeu, que já fazia quase 6 meses. Desde o último verão, já falei isso para vocês, eu não vou fazer isso, já dei meus motivos pelo qual e tal e tal. E o que eu achei muito interessante, a gente estava na transmissão lá, eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu não sabia o que era. E a equipe sabe que aconteceu alguma coisa. Eles estão bem informados também. Só que naquele momento, Kalinka, muitas pessoas crucificaram o Verstappen. Tipo assim, poxa, o cara não foi parceiro e tal. Mas o que o Sérgio Pérez fez, Kalinka, é extremamente errado, antiético. É uma coisa muito feia. A gente lembra que, assim, a gente teve uma situação em Singapura em 2008, que não foi na classificação, foi na corrida. Mas, assim, aquele contexto não é tão diferente desse. Foi uma coisa proposital. Naquela ocasião, o mentor lá da ideia de bater foi banido da Fórmula 1 para sempre. O Piquetzinho, o Nelsinho Piquet, foi extremamente prejudicado em relação a isso. Então, assim, eu realmente... Vai me surpreender se a FIA não tomar atitude, até porque
Amanhã ou depois pode acontecer isso de novo. E o piloto vai falar assim, não, mas vocês não fizeram nada no caso do Sérgio Pérez, por que vocês vão fazer comigo? Mas, de qualquer maneira, isso para mim, você vai juntando todas as peças, pegar que esse assunto de Barcelona foi exatamente antes da corrida de Mônaco, diferentemente de Singapura, que foi uma coisa orquestrada pela equipe, ali aparentemente foi uma coisa do Sérgio Pérez, da cabeça dele, da vontade dele, até talvez com uma, que eu não concordo de jeito nenhum, uma retaliação em relação ao que a equipe fez de pedir para ele trocar a posição com o Verstappen em Barcelona, mas de qualquer maneira, esse assunto aí talvez acabe em pizza, eu acho que não deveria, mas a gente vai ter que esperar agora. Pérez tem muita coisa para se preocupar, né? Inclusive, em Mônaco quase acabou com o casamento. Mas isso aí é uma outra história. A gente não entra nesse babado. Não. Eu não tava lá, você não tava Não, lá, a gente não vai falar a respeito disso.